Oi, gurias! Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu quero falar de um assunto um tanto quanto polêmico. A gente vai falar sobre como Jesus deu poder para as mulheres. Na real, eu pensei em fazer esse vídeo porque algum tempo atrás, umas semanas atrás, eu participei de uma série de palestras. Era um evento com várias palestras voltadas para a mulher dos mais diversos assuntos, tipo mulher no mercado de trabalho, violência contra a mulher, não sei o que, não sei o que. E eu era uma das palestrantes falando sobre identidade e autoestima da mulher. Só que a mulher que estava palestrante antes de mim, ela estava falando sobre a violência contra a mulher e como deveria ser evitada e acabar a violência contra a mulher. Até aí, beleza. Só que no meio da palestra dela, ela disse que o grande motivo pela qual as mulheres eram violentadas era por questões históricas. Até aí tudo bem. Só que ela citou a Bíblia, isso mesmo, ela disse que a razão pela qual o machismo existia é porque a Bíblia era um livro machista. Então ela dizia que Deus era machista, que Jesus era machista, que a Bíblia é um livro machista, e aquilo me deu um choque assim. Eu me lembro que eu estava na plateia e eu comecei a tremer, minha mão começou a suar, e eu disse, Deus, o que é isso? Essa mulher não faz ideia de quem era Jesus, está falando tanta bobagem. Então, naquele momento, eu orei e disse, Deus, porque eu era próxima palestrante, né? Então, eu falei, Deus, será que tu quer que eu fale alguma coisa, que eu te defenda, como se Deus precisasse de defesa, né, gente? Mas era a minha indignação no momento. Então, Deus me disse assim, o Espírito Santo falou no meu ouvido, não, fala somente quem eu sou. Fala quem eu sou. Isso basta. E eu passei a falar quem Jesus é. E baseado nisso, nesse relato, eu quero falar um pouquinho para você sobre quem Jesus é em relação às mulheres. Porque talvez você tenha ouvido essa ideia do movimento feminista que tenta colocar homens contra mulheres e tenta dizer que Jesus era um cara machista e mau. Isso não é verdade. Se você é cristã, não há como você ser feminista. Porque o movimento feminista, ele vai contra os princípios bíblicos. Ainda que muitas feministas dizem que não é bem assim, mas no fundo é isso que acontece. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo hoje como Jesus, o próprio Deus, ele acreditou nas mulheres. Como Jesus, na época dele, na época em que ele veio ao mundo, há mais de 2000 anos atrás, como ele empoderou, como as mulheres gostam muito de usar esse verbo agora, né? Empoderou as mulheres no seu tempo. A primeira evidência que eu quero mostrar para você é o seguinte, Jesus, ele era judeu, ele vivia num tempo onde existiam muitos judeus. E na cultura da época, as mulheres não tinham nenhum tipo de voz, não tinham direito, não tinham poder nenhum. As mulheres eram consideradas como nada. Só quem tinha valor naquela época eram os homens. O fato é que Jesus, ele caminhou ao contrário do que a sociedade daquela época. Naquela época, as mulheres elas não podiam falar com o homem em público, a não ser que ele fosse o marido delas. Qualquer homem que não fosse o marido, ela não poderia se comunicar com ele em público. Era contra a lei. Elas não tinham essa permissão. E caso isso acontecesse, elas seriam punidas severamente. Agora, eu quero mostrar para vocês como Jesus, ele andou contra essas leis e contra essa correnteza. Quem lembra da história da mulher samaritana? Se você é cristã, se você ler a Bíblia, você vai lembrar da história da mulher samaritana. A Bíblia diz que a mulher samaritana ela estava no poço pegando água. E Jesus foi até ela e conversou com ela. Jesus falou para ela sobre a água viva, a água que ele daria e em que nunca mais ela teria sede. Jesus se comunicou com aquela mulher. Jesus falou do seu amor a ela. E aquela mulher ganhou liberdade naquele momento. A gente fala muito da história da mulher samaritana e é uma história muito corriqueira para nós, porque na nossa mentalidade, vivendo hoje, no século XXI, a gente tem uma ideia de que uma mulher falando com um homem num poço era algo normal. Mas naquela época, aquela mulher, ela poderia ser punida severamente por falar com Jesus. Jesus sabia disso. E mesmo assim, ele quebrou todos os padrões da época e ele falou com aquela mulher. Tanto que os discípulos, eles tinham saído para trazer comida e quando eles voltaram, eles viram aquilo que tinha acontecido. E eles ficaram impressionados. Jesus falando com uma mulher, Jesus trazendo liberdade para uma mulher. Esse é o primeiro ponto que quebra todo o argumento de que Jesus era machista. O segundo ponto é que naquela época as mulheres elas não tinham nenhum tipo de voz perante um tribunal ou como testemunhas. Ou seja,
Por exemplo, se uma mulher via uma pessoa matando outra pessoa naquele momento, a palavra dela, o testemunho dela não tinha nenhum valor. A não ser que um homem tivesse visto aquela cena, o testemunho dela ia ser em vão. Então, o testemunho de uma mulher era totalmente insignificante naquela época. E sabe o que Jesus fez? Jesus é o cara. Ele simplesmente quebrou com toda essa regra. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, sabe quem foram as primeiras pessoas que viram o próprio Deus ressurreto? Mulheres. Exatamente. Ele apareceu para mulheres. Foram mulheres que viram Jesus. E o mais legal é que Jesus viu Maria Madalena, ela reconheceu que ele era Jesus, que havia ressuscitado, e olha o que Jesus diz para ela: vai lá e fala para todos os discípulos, homens, vai lá, conta para eles o que tu viu. Maria Madalena foi, contou para os discípulos e logo depois Jesus apareceu a eles, confirmando o testemunho de uma mulher. Jesus deu a Maria Madalena e todas as mulheres credibilidade nas suas palavras. E eu poderia ficar aqui, gurias, citando milhares de razões que mostram que Jesus realmente amava, ele confiava nas mulheres. Jesus em nenhum momento era machista. Essa visão, essa ideia que o movimento feminista tem de tentar colocar homens contra mulheres, isso não existe. A Bíblia é bem clara. Diante de Deus, homens e mulheres, eles têm o mesmo valor. Nós sabemos que homens e mulheres têm funções completamente diferentes, mas o mesmo valor diante de Deus. Quando Deus morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele morreu por homens e por mulheres. Ele morreu por mim e por você. E ele, quando pisou na terra, ele mostrou que ele realmente acredita nas mulheres. Paulo e todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, eles fizeram o mesmo. Antigamente, quando se falava da genealogia de alguém, só era citado os homens da família. Então, o fulano é filho do fulano homem, que é neto do fulano homem. E assim era feita a genealogia. Se vocês verem o Novo Testamento, quando os discípulos, eles falam da genealogia de Jesus, eles citam inclusive mulheres. Pela primeira vez, mulheres são citadas na genealogia de alguém, na genealogia do próprio Deus. Então, toda vez que você ouvir alguém dizendo que a Bíblia é machista, esqueça isso. Pode ser que a época, o momento, a geração que Jesus veio ao mundo, realmente sim, desmereciam as mulheres. Mas Deus não. Jesus não. Ele foi aquele que deu voz para as mulheres. Ele foi aquele que foi contra todas as leis que oprimiam as mulheres, porque ele nos ama. Assim como ama homens, ele também ama mulheres. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero que tenha trazido clareza para a sua mente. E se você gostou, compartilhe com as suas amigas, marque elas aí embaixo, compartilhe com elas e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube para receber mais vídeos em primeira mão e coloca aqui nos comentários o que você achou, eu vou amar ler e amar conversar com você, tá bom? Um beijo e até a próxima!